Rodrigo Garro pode deixar o Corinthians? No vídeo de hoje do canal do Nicola, a resposta do meio atacante argentino. Preciso falar também sobre a janela de transferências que permite inscrição de atletas no Brasil a partir dessa segunda-feira. Para completar, as últimas do mercado, o Flamengo liderando o Campeonato Brasileiro em praticamente todos os quesitos e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te contar que a janela de inscrições do futebol brasileiro reabre pela terceira vez nessa segunda-feira. É uma janela bem mais curta, que termina no dia 10 de junho. Na teoria, ela era só para clubes que vão disputar o Super Mundial de Clubes, mas a CBF decidiu estender esse privilégio de inscrever jogadores também para times das séries A, B e C. Então, entre essa segunda-feira e o dia 10 de junho, os clubes de futebol no Brasil vão poder registrar atletas. Não deve ser uma janela com grandes negócios. Um dos reforços confirmados, Dudu, que vai ser inscrito nas próximas horas e passa a ter condição de jogo para defender o Galo no dia 12 de junho. O Flamengo também deve se utilizar dessa semana para confirmar a chegada de Jorginho, reforço para o Super Mundial de Clubes, e o Botafogo tem dois negócios encaminhados. Com o Montoro, meio atacante de 18 anos, que está sendo contratado do Vélez por 9 milhões de dólares, além do zagueiro Caio Pantaleão, brasileiro, 29 anos de idade, foi campeão russo com o Krasnodar. A última negociação mais avançada do Internacional com Alan Benítez, lateral direito paraguaio que pertence ao Libertad. Já existe um pré-contrato assinado entre as partes. Bora mudar de assunto e falar sobre Rodrigo Garro. O meio atacante argentino fica ou não no timão pro segundo semestre? Essa pergunta foi feita para ele depois do empate do Corinthians em 0-0 com a Vitória na noite desse domingo na Neoquímica Arena. Rodrigo Garro, que está voltando de lesão, foi utilizado no segundo tempo, mas não conseguiu impedir o tropeço. Mais um do técnico Dorival Júnior, que soma 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Dá uma olhada na declaração do Garro, abre aspas, não sei como será meu futuro, mas hoje minha cabeça está 100% aqui, em melhorar as coisas que já se passaram. Não quero brigar contra o rebaixamento, mas buscar o título do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Garro também falou o seguinte, abre aspas, seria egoísmo da minha parte pensar no futuro quando hoje o Corinthians precisa de mim aqui. Vou dia a dia preocupando-me com o joelho e hoje não sentir dor já me deixou bastante feliz. Durante o fim de semana o Garro chegou a ser especulado como possível reforço do Flamengo. Contei para vocês que não há nenhuma possibilidade desse negócio avançar. Primeiro porque o Flamengo não quer, depois porque o Corinthians não toparia negociá-lo com um rival brasileiro. Se pintar proposta boa do exterior, aí sim pode haver negócio. O Corinthians desembolsou pouco mais de 20 milhões de reais para comprá-lo do Tadjeres. Hora de falar sobre o Flamengo, que lidera o Campeonato Brasileiro e praticamente todos os itens do torneio. É o tipo da liderança absolutamente incontestável. E a liderança se deu depois de uma vitória por 5-0 contra o Fortaleza no Maracanã. O Fla deitou e rolou contra o rival. Com o resultado, 24 pontos conquistados e o primeiro lugar com 73% de aproveitamento dos pontos. O Flamengo tem o melhor ataque, 24 gols, e aí chama atenção, a diferença para o segundo melhor ataque são 7 gols de vantagem para Cruzeiro e Mirassol. Apenas 4 gols sofridos, a melhor defesa, com um gol de vantagem em relação ao Botafogo. O Flamengo também tem o melhor saldo de gols, 20 gols pró, o menor número de derrotas, apenas uma derrota na competição, mais jogos sem sofrer gols, foram 8 partidas em 11 rodadas, além da maior média de posse de bola, 60%, e o artilheiro do torneio, o Arrascaeta, com 8 gols, Arrasca que fez um gol e deu uma assistência no triunfo diante do Fortaleza. Só para completar, registrar os números do Felipe Luiz, desde que foi contratado, 47 jogos, 31 vitórias, 13 empates e só 3 derrotas, aproveitamento de 75% dos pontos e 3 títulos conquistados. Edição de gala, ou tem um pouco aí dos erros, das falhas do Fortaleza. Me conta o que você viu nessa partida, Vene Casagrande. Boa tarde pra você. Boa tarde, Fernandinha Maia. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Deus te ilumine, muita paz, muita saúde nesse novo pra ciclo. Nós. Fernandinha, eu acho que foi um placar mentiroso, porque poderia ter sido mais. Sabia que ele... Eu tava esperando, Olha, Pedrosa. Flamengo no Brasileirão e na Libertadores é assim. Dia de semana, quando eu ia pra noite, eu ficava no sapatinho.
No final de semana, meu amigo, ninguém me segurava. Então, é É isso. o Flamengo. Olha só, é skin Brasileirão e skin Isso. Libertadores, Entendi. entendeu? Mas eu acredito que na skin Libertadores isso possa mudar, mas a gente vai falar sobre A isso Cinderela depois. quando ela tá no castelo Exatamente. e quando ela tá, né, no baile. Exatamente. Mas respondendo a sua pergunta, Fernandinha, sim, gostei demais do Flamengo. Obviamente, não tem como eu Claro chegar que aqui não. na frente das câmeras e dizer que eu não gostei. Pelo contrário, foi uma partida maravilhosa do Flamengo em todos os sentidos. A gente pôde ver jogadores, por exemplo, o Everton Araújo, que fez um gol, e é difícil a gente ver o Everton Araújo fazer gol, mas além do gol, a gente pôde ver, por exemplo, ele quebrando linha do adversário, dando passe até mesmo de trivela, algo que eu exigia e pedia muito do Everton Araújo para ele evoluir como volante. Porque não basta você ser apenas um bom marcador atualmente. O volante hoje, se a gente parar e raciocinar e analisar a estratégia do jogo, é o jogador mais importante na partida. Porque além dele fazer marcação, chegar bem ao ataque, ele também pode quebrar a linha, tal como o Pulgar faz, por exemplo. E o Everton Araújo, a gente pôde ver essa evolução. A gente também pôde perceber o porquê do Felipe Luiz não utilizar Pedro e Arrascaeta juntos. E esse jogo, para mim, foi um baita exemplo. Por quê? Quando o Pedro não está em campo, o Arrascaeta ele fica mais próximo da área. E a gente percebe isso com o Bruno Henrique, a facilidade é maior de ele ficar mais próximo da área, porque o Bruno Henrique, ele sai mais da área, ele não fica tão preso como o Pedro fica. Então eu acho que a gente começa a entender a estratégia do Felipe Luiz em relação a esses dois jogadores. Fora isso, foi uma partida preciosa do setor defensivo. O Léo Ortiz, por exemplo, deu um passe maravilhoso no primeiro gol do Flamengo. O Luiz Araújo jogando muita bola. O Gerson voltando a ser aquele velho e bom Gerson. Óbvio, eu não posso deixar de mencionar o nível do adversário. O Fortaleza talvez esteja vivendo seu pior momento desde a chegada do Vojvoda, mas o Flamengo soube tirar proveito disso, porque o Flamengo já enfrentou equipes inferiores, por exemplo, o Deportivo Táchira, e não soube tirar proveito disso. Mas ontem no Maracanã soube tirar proveito disso. E eu quero também elogiar novamente a partida do Varela, tá jogando muita bola em todos os sentidos, setor defensivo, setor ofensivo, importante quando ele joga de volante também. Então assim, não tem como eu fazer nenhuma crítica a esse Flamengo. Óbvio que determinado outro jogador poderia estar rendendo mais. O Everton Cebolinha, eu poderia estar esperando mais, espero muito mais dele, mas infelizmente ele não vive um bom momento na carreira com a camisa do Flamengo. O Michael entrou muito bem. Por exemplo, transição rápida, o Flamengo novamente mostrando isso, que é importante ter essa transição rápida, marcação sob pressão. Então foi uma partida perfeita do Flamengo, não tem como eu criticar nada. Eu acho que o Flamengo chega com muita moral, como disse o Flavinho ali, para a disputa do Super Mundial, mas foi uma partida de fato que se o Felipe Luiz quiser utilizar como exemplo futuramente, ele pegar esse jogo contra o Fortaleza e falar assim, ó, esse é o tipo de jogo que eu quero de vocês, jogadores. Ô, Pedrosa, destaque pra quem nesse jogo do Flamengo aí, hein? Luiz Araújo, pra mim, partida Tem sensacional. os gols dele aqui, cadê? E vem crescendo de forma, assim, absurda, no sentido de ele não tá se limitando a ser um jogador que fica na ponta direita e corta e chuta, muito pelo contrário. A movimentação dele, em muitos momentos, é crucial pra saída de bola do Flamengo, porque ele desce até mais do que o Arrascaeta em alguns momentos, justamente porque ele tem uma condição física melhor. É um cara que consegue entender também o futebol atual, moderno, consegue atacar, consegue defender, prioriza seus companheiros, tem personalidade até na brincadeira ali que ele fez zoando o Davidson, acho que personalidade é importante no futebol. O Gerson é brincadeira, se a gente for pegar umas 2, 3 jogadas do Gerson aí pra ele botar no DVD dele pra sempre, teve uma que ele saiu arrastando lá da defesa, jogadinha de futsal, jogando muito também. A defesa do Flamengo acho que é chover no molhado, não é à toa que é a melhor defesa do campeonato. O Pedro, quando entrou muito bem, acho que voluntarioso, não só para poder marcar, tanto é que ele rouba a bola do Zé Wellison no gol do Luiz Araújo, mas também tentando servir seus companheiros. E o Arrascaeta, para mim, ele, jogador de linha, ele é o craque do campeonato. Ele é o craque do Campeonato Brasileiro nesse momento, é o artilheiro, tem jogado muita bola, e para mim os dois principais jogadores do Flamengo são eles, Arrascaeta e Rossi. Impressionante a temporada que esses caras estão fazendo. O Rossi é até mais regular, mas o Arrascaeta é mais brilhante. Sim. O Arrascaeta brilha mais quando o Flamengo precisa dele. De forma geral, também destacar o garoto Everton Araújo, que vem crescendo aos pouquinhos, e é um time muito forte, cara, um time muito forte. Eu concordo com o Vene que o Fortaleza estava frágil, estava mal, o próprio Fortaleza tomou de 3 do Vasco em São Januário, mas o Flamengo fez isso acontecer com todo o mérito do Flamengo, com toda a equipe, e vou repetir, é um time na Libertadores e é outro time no Campeonato Brasileiro. É difícil até você comparar, que são os mesmos jogadores, a forma como eles atuam dentro do Campeonato Brasileiro é impressionante. Todo o potencial que a gente acha que o Flamengo tem, eles colocam em prática. Não à toa ganharam do líder Palmeiras,
Palmeiras, não à toa golearam o Juventude, golearam o Fortaleza, já tinham tido outras goleadas. Na Libertadores isso cai um pouco. E aí tem que ver o que está acontecendo, porque o jogo do Flamengo no último final de semana foi um jogo praticamente perfeito. Ô, Vene, o Jorginho joga ou não joga o Super Mundial pelo Flamengo? Vai jogar e muito graças ao Jorginho, fez um esforço financeiro absurdo. Inclusive foi um drone que a gente trouxe durante o final de semana. Por quê? Só para contextualizar. Para ele jogar o Super Mundial com o Flamengo, ele precisa rescindir com o Arsenal. E para ele rescindir com o Arsenal, tinha um valor a receber de 800 mil libras, que na cotação de hoje dá 6 milhões de reais. Ele tem direito a receber esse valor por bonificação, metas em contrato. Então, ou seja, o que iria acontecer? Ou ele iria abrir mão, ou o Arsenal iria abrir mão de pagar esse valor, mesmo ele rescindindo. Obviamente o Arsenal não ia fazer isso, ou o Flamengo iria pagar. O que aconteceu? Ele decidiu abrir mão, ele não vai receber esse valor. Partiu dele, e aí ele vai poder rescindir com o Arsenal agora em julho, aí ele assina com o Flamengo nessa janela de transferência que está aberta por conta do Super Mundial, e aí ele fica à disposição. Se isso não acontecesse, o que iria acontecer? Ele ia ter contrato com o Arsenal até o dia 30 de junho, ele só ia poder assinar com o Flamengo a partir do dia 1º de julho. E aí o Super Mundial já teria começado, a janela de transferência fechada, ele não ia poder ficar à disposição. Então ele abriu mão nesse momento, ele casou lá na Itália, está curtindo a lua de mel, vai se apresentar ao Flamengo nesse final de semana. Ainda não tem uma data certa, pelo que eu sei é esse final de semana. Então, palmas para o Jorginho por fazer isso, por entender que, de fato, ele não, enfim, ele não precisa desse valor, não vai fazer falta a ele. Ou mostrar a vontade também, né? Exatamente. Eu acho que vai ser bom para todo mundo, até para ele já acelerar o processo também de você conhecer o elenco, conhecer novas estruturas, conhecer a metodologia de trabalho do técnico Felipe Luiz. Então, para mim, é um baita reforço que o Flamengo concretiza para essa janela de transferência. É isso aí, então, nação rubro-negra, ficamos por aqui com o vídeo de notícias do Mengão. Espero que tenha gostado. E se gostou, chega deixando aquele like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho de notificações. E comenta aí também sobre os adversários do Mengão na Copa do Brasil e Libertadores. Na Libertadores, o Flamengo pega o Internacional, com o Flamengo jogando a primeira partida no Maracanã e decidindo fora, no Beira-Rio. E na Copa do Brasil também calhou do Flamengo jogar a primeira partida no Maracanã e a segunda em Minas, que vai ser contra o Atlético Mineiro. Então já deixa aí no espaço para comentar a sua opinião sobre essas duas competições. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!